Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez com o coração desejoso de ser bênção, de ser manancial de bênção para a sua vida. Hoje no programa Palavra de Fé eu quero discorrer e dissertar dentro do seguinte tema: ainda resta 4 gigantes. Que Deus possa nos dar sabedoria para entender o que Deus quer falar através dessa palavra. Venha conosco, dê-nos a sua audiência e Deus falará ao seu coração. Vamos fazer a leitura de 2 Samuel, quero ler no capítulo 21 de Samuel, 2 Samuel, versículo 15, e diz assim: Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Nobe, olha o nome, Isbi-Nobe, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Baseado nesse texto, eu quero falar-lhes dentro do seguinte tema: ainda resta 4 gigantes. Ainda resta 4 gigantes. Todos nós, quando falamos de Davi, logo vem à nossa mente a grande vitória que Davi teve contra o gigante Golias. A forma com que ele venceu aquele homem de guerra, ele, um rapaz, que não tinha uma grande estatura, que na verdade era um pastor de ovelhas, mas que tinha Deus no coração, Deus andava com ele, ele com Deus. E ele, de uma forma extraordinária, sobrenatural, vence o gigante Golias. Mas os anos passaram, Davi se tornou rei, e agora, esse texto que eu estou lendo, Davi já estava envelhecido, já não era mais o garoto, o soldado, que sempre foi de combate, que matou o leão, que enfrentou o urso e inclusive o próprio gigante e os venceu. Esse texto vai falar de 4 guerras e de 4 gigantes que precisavam ainda ser vencidos. E é baseado nisso que eu quero contextualizar, se você permite. Eu vou usar esses gigantes que aqui estavam inseridos nesse contexto de guerra para dar também ilustração a alguns gigantes que nós precisamos enfrentar e vencer nesse tempo. Então, a verdade é que nós vivemos dias onde muitas pessoas estão quase entregando os pontos. É isso. Estão a ponto de entregar os pontos por pensarem que suas vidas não há mais solução, não é? Envolveram-se em tantos problemas que, humanamente falando, parece quase impossível sair dessa situação de marasmo, não é? Mas Deus quer que nós reflitamos juntos dentro dessa mensagem e assim conseguir exaurir do texto algumas verdades que podem ser perfeitamente aplicadas à nossa vida. Então vamos ao que de fato interessa. Existem gigantes que nós temos que enfrentar. Davi venceu dele. E aqui, por pouco, o gigante mata Davi.
porque Davi já era velho, já não tinha mais a mesma habilidade, a mesma força, mas os seus soldados, o seu exército interferiu, e o versículo de Números 16 fala do primeiro gigante que precisa ser vencido. O tema da mensagem é: ainda resta 4 gigantes. Qual o primeiro? Aqui está no versículo 16. Isbi-Benob é o nome dele. Isbi-Benob, dos filhos dos gigantes. E ele era um homem muito hábil e quase que ele mata Davi. Então esse Isbi-Benob, ele vai nos ilustrar um grande e poderoso gigante que tem matado muitas pessoas, que tem destruído a vida de muitas pessoas. Se você permite, eu vou dar o primeiro nome a esse gigante. Aqui, o gigante da guerra em que Davi estava no comando chamava-se Isbi-Benob. Qual é o que eu quero falar? O gigante do falso prazer. Esse é um gigante que nós precisamos vencer. E tem muita gente perdendo a batalha. Então há muitas pessoas que estão com a vida totalmente derrotada, porque foram vítimas do gigante do falso prazer. Deixaram-se levar pelo mundo moderno, que equivocadamente ensina que o homem só será feliz fazendo aquilo que lhe dá prazer. Nesse particular, as 3 mais poderosas armas usadas por Satanás na área atual, hoje, sabe qual que é? É o álcool, é o sexo e as drogas. Poderosas armas. Poderosas armas que têm destruído o ser humano. E eu chamo esse gigante aqui de o gigante do falso prazer. Por que, pastor, falso prazer? Porque essas coisas, aparentemente, elas nos dão prazer. Por que uma pessoa usa droga? Porque a droga, aparentemente, provoca uma extasia, um prazer pseudo, falso, na verdade, enquanto a pessoa está drogada. O álcool, ninguém pode negar que o álcool também provoca uma alegria mentirosa, falsa. Quando a pessoa bebe, ela fica alegre, fica quente, esquece os problemas. Então, são prazeres que, na verdade, são falsos, porque eles não resolvem o problema das pessoas, pelo contrário. Eles só criam. E o sexo? O sexo é uma dádiva, não é? Um presente que Deus deu ao ser humano, tanto ao homem quanto à mulher, mas realizado no contexto seguro e, acima de tudo, santificado, que é o casamento. Então, quando a pessoa não se atenta para essas verdades e se deixa levar pelo seu coração, ele acaba envolvendo. Eu conheço moços que estão com a vida atrapalhada por causa da sexualidade. Eu conheço meninos novos que entraram. Eu acompanhei a história de um rapaz que hoje está morto, sepultado. Por quê? Porque se deixou levar pelo falso prazer do sexo ilícito. E a primeira relação sexual que ele foi ter justamente com uma pessoa que estava suja, doente, com doenças, que ele adquiriu e lutou por um bom tempo contra aquela doença, mas acabou não tendo jeito. Então, querido, você precisa saber que o prazer, ele é benéfico quando ele é alinhado à vontade de Deus. Tudo aquilo que eu faço que a Bíblia condena, pode ter certeza que a médio ou a longo prazo aquilo terá um preço e eu vou ter que pagar. Então, se você quer nessa oportunidade ser um vencedor, você precisa vencer o primeiro grande gigante que eu destaco, que é o gigante do falso prazer. Que Deus possa te dar no seu coração o sentimento, o desejo de viver uma vida piedosa, consagrada e, mais do que isso, voltada para o Senhor. Esse é o primeiro gigante. Mas não para por aqui, né? Você precisa lembrar, hoje eu estou vendo muita gente, inclusive, que diz que você é crente, com todo respeito, com amor, não se sinta ferido e ofendido com a minha fala. Tem muitas pessoas que dizem cristão, mas vive como vive o mundo. Pratica o que pratica o mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a soberba da vida, é a dos olhos, não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não se engane, não se deixe enganar. Não permita que esse grande e poderoso gigante, chamado gigante do falso prazer, venha vencer sua vida. Esse é o primeiro gigante. Como segundo? O segundo, versículo de número 18, diz assim, ó:
E aconteceu depois disso que houve em Gobe, nome da cidade, em Gobe, ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, uns nomes esquisitos, né? Mas eram os nomes desses gigantes. Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Aqui está o segundo gigante, né? Ele, na verdade, também foi combatido, foi enfrentado por esse exército de Israel, né? Ele fazia parte do exército dos filisteus. E ele está aqui mais uma vez, né? Sendo combatido. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf. Qual era o nome do segundo gigante? Saf. Ele era dos filisteus. E ele foi vencido. E aqui eu quero dar nome a esse segundo gigante. Qual é o grande gigante que essa geração está tendo que enfrentar? O gigante da depressão. Há tantas pessoas sofrendo dessa doença. O que é depressão? É um distúrbio neuropsíquico que afeta o corpo da pessoa e, naturalmente, como tem origem na alma, né? Ele vem da alma para o corpo. E essa doença ela é difícil de ser combatida porque é uma doença emocional. Não é? Ninguém está imune da depressão. E ela, quando chega, ela traz prejuízos, porque ela tira a pessoa de combate. A pessoa se sente abatida. Não é fácil viver. Nunca houve tantas pessoas deprimidas como atualmente. Pessoas que deixaram de crescer porque deram de frente com o chamado gigante da depressão. E não encontram forças para sair desse quadro. Mas eu quero dizer para você que Jesus pode te ajudar. É óbvio que uma pessoa que está com depressão precisa buscar um tratamento de um profissional, de um psiquiatra, né? Para entrar com medicamentos, porque os medicamentos vão ajudar. Eles não curam, mas eles equilibram a pessoa. Mas Jesus pode curar, o Senhor Deus pode curar. Então, se você está enfrentando esse grande e poderoso gigante, chamado gigante da depressão, Jesus está aqui, através dessa palavra, te instruindo a buscá-lo. A Bíblia diz que na presença do Senhor é abundância de alegria. Então eu preciso estreitar minha relação com Jesus. Essa é a mais poderosa ferramenta, porque Jesus, ele é o maior de todos os terapeutas. Jesus não só diagnostica o problema, como ele tem poder para ir lá na origem, na raiz do mal e desfazer com ele. Então esse grande segundo gigante que precisa ser vencido é o gigante da depressão. Mas existe um terceiro gigante que também precisa ser combatido e vencido. O versículo de número 19 de Samuel 21, 2 Samuel 21, diz assim, ó, houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jearé-Oreguim, o belemita, feriu Golias. Esse aqui não é aquele, é outro Golias. Não foi o que Davi venceu. É um outro gigante que também tinha o nome de Golias. O geteu, que tinha lança, cuja lança era a haste como de um eixo de tecelão. Esse é o terceiro gigante. O tema da mensagem é restam-nos 4 gigantes. Qual é o nome que eu vou dar a esse gigante? Eu já falei do gigante do falso prazer. O segundo gigante é o gigante da depressão. E o terceiro gigante que eu quero nominar aqui é o gigante do medo. Tem muitas pessoas que estão sofrendo esse combate, estão amedrontadas. Por quê? Porque o gigante do medo alcançou. Não são poucas as pessoas que vivem atribuladas, porque o gigante do medo lhe envolveu de tal maneira que não consegue avançar na vida. No texto que nós acabamos de ler, mostra que esse gigante foi vencido. Mas você também pode vencer o medo. Existem 2 tipos duas maneiras, melhor me expressando, de você encarar o medo. O medo ele pode ser pedagógico, não é? E nesse particular ele pode até ser bom, mas o medo também ele pode nos destruir, porque o medo pedagógico é aquele medo que tira de nós a arrogância, a soberba. Tem gente que por não ter medo de nada está no cemitério. Então o medo, na verdade, faz a gente perceber que a gente é mortal, ok?
e que eu não tenho que enfrentar de peito aberto os inimigos e os adversários. Então, nesse particular, o medo ele pode até ser benéfico. Mas qual é o tipo de medo que prejudica o ser humano? É aquele que mata na nascente todos os projetos das pessoas. Tem gente que não consegue avançar, tem gente que não consegue fazer nada, não consegue estudar, não consegue concluir os estudos, não consegue trabalhar, não consegue alcançar um projeto, porque ele tem medo, tanto medo que ele nem começa a agir, nem começa a fazer. Com medo de ser derrotado, ele não faz. É muito melhor você ter a frustração da derrota de ter tentado do que a tristeza por não tentar por causa do medo. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Eu não posso permitir que os meus projetos sejam falidos e muitas vezes nem saiam da gaveta. Por quê? Por causa do medo. Eu preciso vencer o medo. E pior, quando o medo sai da esfera do medo e vira síndrome do pânico. Tem gente que consegue estragar tudo, parece que tem tudo, mas na verdade acaba destruindo a vida, né? E Deus quer que você vença. Existe uma estratégia satânica que é impor medo nas pessoas. O diabo, ele tem essa capacidade de às vezes, vir para cima das pessoas e as pessoas ficarem com medo dele. Mas eu quero dizer para você uma coisa, maior é o que está com aquele que serve a Deus do que aquele que está no mundo. Então, eu não tenho que ficar subestimando Satanás, mas eu também não posso permitir que ele atrapalhe os meus projetos, porque afinal de contas, quem está comigo é Jesus, e é Jesus que me dá a vitória. Então aqui, eu falo do terceiro gigante. O primeiro, o gigante do falso prazer. O segundo, o gigante da depressão. O terceiro, o gigante do medo. E o quarto? Vamos ler o texto. O versículo de número 20 diz, houve ainda, veja que é 4 guerras, né? Houve ainda também outra peleja em Gate, que era uma das cidades dos filisteus, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, 24 dedos ao todo. E também este nascera dos gigantes. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Uai, pastor, esse gigante não tem nome. Realmente não tem. Por isso que eu vou dar nome a ele. É um gigante anônimo. Gigante anônimo. E o que tem a ver isso? O gigante anônimo, você sabe. Eu falei aqui da depressão, falei do falso prazer, falei do medo. Mas talvez você tenha um gigante aí que você precisa enfrentar e que eu não citei aqui. É esse aqui. Não sei. Não sei qual a sua dificuldade. Mas permita-me que esse gigante anônimo, esse gigante que não tem nome, mas que você sabe que tem que enfrentá-lo todo santo dia, que você busque graça de Deus para vencer. Então, o que se faz para vencer esses 4 gigantes? Primeira coisa, como se pode vencer esses gigantes? A primeira grande indicação que eu lhe dou, biblicamente falando, restabeleça a verdade sobre os gigantes. Restabeleça a verdade sobre os gigantes. Como, pastor? Eu vou ler um texto que eu quero que você aprenda. 1 Pedro, capítulo 5. Olha aqui, 1 Pedro, capítulo de número 5. Eu vou achar o versículo, porque é melhor ler o versículo e a gente exaurir dele o que é importante. 5:8 diz assim, ó: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem com os vossos irmãos no mundo. O que esse texto me ensina? Esse texto está me ensinando que eu tenho que estabelecer o quê? A verdade sobre os gigantes. Aqui tem um bramando como leão, mas ele não é leão. Mas ele imita o leão. O versículo diz, bramando como. Não quer dizer que ele é um leão, porque leão só existe um, meu irmão. E sabe quem é? É o leão da tribo de Judá. Quem é esse? É Jesus. Então, olha, por que o texto fala que o leão está bramando, que o vosso adversário anda em derredor? Derredor. E não ao redor. Porque ao redor
está o Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. Então o diabo está ao derredor, mas ao redor está os anjos de Deus. Está o Senhor para te proteger. Então, primeira coisa, irmão, ele pode até rugir como leão, mas ele não é leão. Isso é restabelecer a verdade sobre o gigante. Às vezes ele parece invencível, mas não é. Maior é o que está com você. Segunda grande verdade, compreenda que eles podem ser derrotados. Você pode vencer os gigantes. Terceiro, Deus disse, não vos espantei, nem os temais. Está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4, eu vou ler. Esse versículo aqui eu quero ler também. 4:4 diz assim, olha só. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Então que Deus possa te dar capacidade de restabelecer as armas que podem vencer os gigantes. Outra coisa, Deus promete vencer os gigantes através da fé. Eu posso vencer qualquer tipo de batalha se eu estiver usando a principal ferramenta, que no último programa, inclusive, eu falei, que é a fé. Se eu tenho fé em Cristo Jesus, eu sou invencível. Olha o que está escrito aqui em capítulo 5 de 1 João, o versículo de número 4, diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você pode vencer os gigantes. Você tem poder para vencer os gigantes. Deus vai te fortalecer. O Espírito Santo vai te encher de graça, de unção, de poder, de tal forma que você vai vencer o gigante do falso prazer. Chegou a hora de você deixar de ser vítima dos seus próprios desejos efêmeros. Quanta gente com a vida atrapalhada, com a vida arruinada. Por quê? Por causa do falso prazer. Que Jesus possa te libertar das drogas, que Jesus possa te libertar do álcool, que Jesus possa te libertar do sexo ilícito, que Jesus possa te libertar de tudo aquilo que te escraviza. Que Jesus possa te libertar da depressão, que Jesus possa te libertar do medo e que Jesus possa te libertar do gigante anônimo, que Deus sabe qual é a sua grande necessidade. Por fim, amados, quais são as armas que eu posso usar para vencer os gigantes? Como já disse, a primeira é a fé, a segunda é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a terceira é o nome de Jesus e a quarta, o sangue de Jesus. Aqui estão as grandes ferramentas que se utilizam no reino espiritual. Eu uso o poder do nome de Jesus para repreender as forças dos demônios. Eu uso o poder da palavra para, inclusive, me proteger. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. Separa o espírito e a alma, inclusive. A palavra de Deus, ela pode fazer isso. Então, que Jesus possa me ajudar. Que Jesus possa te ajudar a vencer esses 4 gigantes. Davi venceu o seu Golias, mas nós temos os nossos gigantes que também precisam ser vencidos. E Deus está lhe qualificando, Deus está lhe fortalecendo para que você possa vencer, porque ainda resta 4 gigantes. Vamos orar para Deus nos dar força contra eles. Pai querido, uma vez mais eu me coloco diante do Senhor. E eu gostaria de fazer a Ti um pedido com minha alma. Olha para esse irmão, olha para essa irmã, que precisa vencer um gigante na sua vida. Eu não sei qual é desses 4 que tem tirado a paz do teu filho e da tua filha, mas que o Senhor qualifique o teu servo, a tua serva, para vencer, seja o gigante do falso prazer, seja o gigante da depressão, seja o gigante, Pai, do medo, seja o gigante anônimo. Meu Pai, em nome de Jesus, que o poder que emana do alto possa estar alcançando cada um dos teus filhos. Nos dá poder, Pai, nos dá autoridade, nos dá unção, para que a gente possa vencer todas as forças das trevas. Em nome de Jesus eu quero pedir, em nome de Jesus eu quero te agradecer. Faça-nos vencedores, para que a gente possa vencer os gigantes que estão diante de nós. Amém.
Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua valiosa audiência. Como é bom poder ter você como ouvinte do programa Palavra de Fé e sempre nos ouvindo. Comunique, divulgue, compartilhe o nosso programa. Eu tenho certeza que a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Vou me despedir, desejando a você e a sua família toda sorte de bênçãos espirituais. Lembre-se sempre, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.